Ethan sugeriu que a gente tomasse um café. Eu não pensei que pudesse ser sem ele. Tenho saudade. Vai encontrá-lo. E aí? Vamos conseguir ajudá-lo. Eles devem arrumar um novo parceiro para você. Tomara que não. Eu acho que eu já tenho um. Eu não sei quem é, mas acho que Ethan aprovaria. Ele pode estar em qualquer lugar. Ele pode ser qualquer um.